Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje nós falaremos sobre uma condição que paira no ar, que paira no inconsciente coletivo da maior parte das pessoas religiosas no nosso mundo Terra, né? Tiamat para uns, planeta Inferno para outros, amada Mãe Terra para uns outros tantos, Gaia para uns outros, mas no fim é menos sobre o espírito da Terra, Gaia, e mais sobre a humanidade que aqui vive, tá? Então, tadinha, às vezes até para se expressar, a tadinha leva a responsabilidade das nossas faltas, né? Até peço perdão, querida Mãe Terra. O que nós vamos falar, né? O que é esse inconsciente coletivo religioso, humano, que paira no ar, né? Essa condição, esses atributos, esses elementos constitutivos da raiz, do cerne, do desenvolvimento, da essência daquilo que nos torna seres humanos. Sobre que ótica é importante que se pergunte. Porque a espiritualidade superior vai esclarecer para nós que a condição humana, ela possui duas ramificações: a condição humana animal e a condição humana espiritual, que o Cristo Jesus, na sua época, chamou de reino de Deus. A condição humana animal, ela refere-se a todo o apanhado de elementos e de características psicológicas, fisiológicas, psicofisiológicas, psicoquímicas, emocionais, um apanhado de elementos, todos eles que mencionamos aqui e ainda alguns outros, que compõem a natureza daquilo que na Terra compreendemos como humanidade. Uma humanidade animal ainda. Esse animal, ele tem referência com o ego. O ego, ele não é mal em si mesmo, né? O ego, ele é um artifício nos dado pelo Criador para que pudéssemos ter a nossa individualidade. O ego, portanto, ele é o guardião da centelha. Ele guarda a nossa individualidade e ele assegura que eu seja eu e que você seja você e que a gente não se confunda nesse rolê. Eu sou eu e você é você. E o ego é um servo nos dado pelo Criador para assegurar essa particularidade nossa, para que os desígnios do Criador de experimentar a sua própria natureza, é isso que é a individualidade de cada um. É o Criador experimentando a sua natureza de criação, de provimento, de beleza, de gerenciar as coisas, de gestão, de manutenção da vida, de segurança, de alegria. Então o Criador, ele é formado de uma natureza de serviço. Ele existe tão somente para servir em níveis infinitos de experimentação. E ele procurou individualizar-se para experimentar e redescobrir as possibilidades, vamos colocar assim, de si mesmo, de diferentes maneiras, aliado à nossa existência, não é verdade? Então, nós temos às vezes um espírito fulano que é um espírito que a sua existência inteira o levou a uma condição mais forte para ele, mais tendenciosa para ele, de uma justiça divina. É um espírito que é muito amoroso, mas que ele tem um ímpeto e uma força um pouco maior no que se refere à verdade, no que se refere à honra. Os espíritos que são ditos misericordiosos, eles também têm essa natureza, só que eles manipulam a energia de uma maneira mais sutil, de uma maneira
para um outro lado, uma maneira mais dócil, uma maneira mais uma maneira mais feminina, é um outro fluxo de coisa. Já esses espíritos que estamos exemplificando, que são ditos espíritos da justiça divina, eles trabalharam, lapidaram-se em si atributos de justiceiros. Então, existe um compromisso, uma aliança muito forte com a honra, com a palavra. Existe uma disciplina autoimposta que eles vieram trabalhando no decorrer de milênios de vidas, de existência. São espíritos que têm uma mente muito forte. São espíritos que dificilmente se abalam mediante a críticas, mediante a repúdio de quem quer que seja e por que quer que seja. Porque eles foram forjados no fogo da verdade. Eles aprenderam na dor, literalmente, esses espíritos, porque isso é inato, é inerente deles. Eles foram sendo conduzidos a esse grau de experimentação que o Pai desejou experimentar. A justiça experimentada sobre essa ótica, sob a perspectiva de José, pela perspectiva de Ana, pela perspectiva de Joana, pela perspectiva de Antônio. Então, é justiça, e se a gente observar atentamente, perceberemos que não existe dissociação, mas a maneira como essa justiça é manifestada em cada um deles tem certas particularidades de cada um deles, que eles foram ganhando, adquirindo no decorrer da existência milenar de cada um deles. E tudo é Deus, e eles convivem entre eles, esses espíritos da justiça, são espíritos amorosos, muito elevados, biriri, bororó, pão doce, abacaxi. A mesma coisa se replica quando falamos de espíritos mais misericordiosos, que foram vivendo uma vida que também tiveram sim que aprender a se posicionar, mas eles trabalham com uma energia, é um outro nível, é um outro fluxo energético, entende? Não é que é fraco, não tem nada a ver com isso, é sutil, é diferente. Aqui a gente tem o ímpeto da força, aquela fúria da justiça, não tem conversa, é missão dada, é missão cumprida. Então eles não vão se fragilizar, como falamos, mediante algum conflito, ainda que eles não queiram eventualmente executar alguma coisa, eles não param para discutir isso, porque eles já entenderam, já aprenderam, muitas vezes na dor mesmo, desrespeitando a lei e quebrando a cara, eles aprenderam que a lei do Criador, ela é imponderável e ela é inexorável. Ela é absoluta e não existe ir contra a lei do Criador. Ou você a serve ou você está contra ela, e se você está contra ela, você estará sujeito a todas as consequências dessa sua escolha. Eu sou obrigada a servir a lei do Criador? Não, você não é obrigado, não. Mas o que quer que você escolha entre servir e não servir, você terá consequências. E isso é assim. Não dá para você viver à parte do Criador. E isso é uma coisa que os espíritos das trevas se revoltam muito. Porque eles procuram se revoltar contra Deus, xingam, né, se revoltam contra o Criador, querendo ir contra ele, mas eles se perdem em si próprios. Eles nem conseguem ir muito longe. É uma maneira de dizer, né? Uma maneira de ilustrar. Eles não conseguem ir muito longe dentro disso, eles sempre acabam voltando para o Pai, não dá para fugir disso. É assim, ponto, acabou, tá? É assim, pronto, acabou. Então, veja bem, os seres que a gente diz que são ditos misericordiosos, eles são seres muito fortes e muito poderosos também. Só que se a gente for entender dentro dessa dinâmica yin e yang, essa coisa masculino e feminino, o masculino é aquele que vai conquistar, é aquele que é forjado para a batalha, é aquele que o que tem que fazer, o que tem que executar, como é que eu tenho que falar, e acabou, e não tem conversa, é aquela energia de combate, aquela energia combativa, mas é uma energia combativa a serviço da luz. Então, quando eles descem ao inferno, o inferno treme, né? O inferno treme, a energia fica diferente, os espíritos vão se esfiando nos buraquinhos. Ah, meu Deus, Miguel tá aqui. Todo mundo sai fugindo de Miguel, né?
né? Ou de outros que eventualmente pode até ser que não tenha a evolução de Miguel, mas tem uma autoridade tanto quanto de Miguel, sim. Porque a autoridade não é de Miguel, a autoridade não é de José, a autoridade é de Deus sobre eles, porque eles se mostraram instrumentos de confiança do Criador e o Criador deu-lhes essa autoridade. Então, quando eles falam, quando eles olham, eles não olham por si mesmos e eles não falam por si mesmos, eles não agem por si mesmos, eles não cumprem a sua justiça. Eles estão ali para fazer valer as leis do Criador, não é fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando eles olham, quando eles falam, quando eles se posicionam, é o Pai que está ativo neles ali, absolutamente. Mesmo que seja um espírito eventualmente bem menos evoluído que Miguel, mas ainda muito evoluído e muito mais evoluído que eventualmente toda a humanidade encarnada desse planeta. Tá? Pra gente entender. Então, quando desce, o inferno treme e se assusta, porque ele sabe que se mandou um desses daí, é porque acabou a conversa, a festa vai acabar mais cedo para alguém. E eles ficam com medo, eles ficam assustados. Por quê? O porquê disso é muito amplo, tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma degustadinha e depois a gente fala do lado yin da força. O lado feminino da força, que também é força, e se for ver é ainda mais forte, se for ver, né? Porque também não existe de mais forte, menos forte, isso são maneiras humanas de se compreender, né? Não existe isso, são apenas polaridades diferentes e que são poderosas e potentes e realizadoras, concretizadoras em si mesmas, e na verdade uma depende da outra para que possam existir de maneira saudável, ok? Então, o ímpeto do masculino, essa coisa de conquista, essa gana, essa energia combativa, ela precisa ser norteada pela misericórdia e pelo amor. E a misericórdia, ela precisa ser exercida para que seja exercida a bom termo, de maneira saudável, sem surtos psicóticos de ai, tadinho, de maneira maluca. A misericórdia, para que ela seja exercida de maneira saudável, ela depende de um contrabalanceamento da justiça. Porque senão você se torna, espíritos que trabalham com essa energia se tornam vítimas de si próprios, se tornam vítimas aí da sua insensatez. Então, desse amor, né, ou dessa ideia de amor desequilibrada, errada. Então, eu posso amar, mas a atitude do amor, vamos dizer assim, né, a atitude, como eu vou manifestar esse amor por determinados espíritos, ela precisa ser contrabalanceada pela razão. Então, o amor por si mesmo, ele precisa de um componente chamado inteligência, que são atributos do Criador em si mesmo, são inseparáveis. O amor e a inteligência, eles caminham juntos. A inteligência amorosa é o masculino que é levado por esse feminino. O amor inteligente é o feminino que é ponderado por esse masculino, porque senão se perde. Porque senão espíritos que trabalham com essa energia, que trabalham com esse feminino, eles tendem uma tendência excessiva a um sacrifício exacerbado, a um sacrifício desequilibrado, a um sacrifício maluco. Tem a tendência, às vezes, pode até, dependendo da qualidade do espírito, até a sufocar o outro, que, porque quer que seja as suas razões, escolheu fazer o errado e precisa ser respeitado. Cada um com a sua caminhada, eu não posso impor a minha visão. E às vezes essa energia feminina de receptividade, de receber e de doar, porque ai o meu filho, porque ai o meu marido, ai porque eu não posso. E essa coisa de abraçar, não pode ser assim. Tudo tem que ser ponderado com a inteligência do Criador, tá? Então, a gente já fala um pouquinho dessa energia. Falávamos da questão de ilustrar um pouco essa questão desse masculino, né? Sigamos mais um pouco então. Então, quando falamos do fator, desses fatores constitutivos e direcionadores da personalidade dos espíritos de maneira geral, nós estamos falando desses atributos, então, esse yin, esse yang, esse feminino, esse masculino sagrado, e que trabalham de maneira cooperativa para que a lei
divina e para que a misericórdia divina seja exercida de maneira equilibrada, matematicamente calculada, porque tudo no universo possui correspondentes numéricos, vamos colocar assim, é tudo matemática, tudo físico, tudo pesado, tudo literalmente fato pesado, tudo na medida que deve ser feito, tudo na medida que deve ser experimentado, experienciado, tá? E aí nós vamos compreender então o seguinte, né, meus amiguinhos. Vocês sabem que aqui na Terra a gente estava falando dessa questão religiosa da condição humana da Terra. Mas antes da gente mergulhar nisso, a gente precisa entender o que é essa coisa, né? Essa qualidade de pensar que nós entendemos como religioso, para que a gente consiga entender o que vem na sequência, né? Quando a gente fala que nós somos uma humanidade muito religiosa e que paira um entendimento, que nós já vamos chegar nele, um entendimento de conexão e de salvação inconsciente, paira no inconsciente coletivo uma ideia religiosa de tudo isso, e que isso é justamente o que faz com que a humanidade permaneça em regimes, em parâmetros psicofisiológicos e psicoquímicos e emocionais também de escassez. Que nós estamos querendo dizer com isso? Vamos lá. Essa ideia de religião, vamos lá. A religião, ela foi ali trazida, né? O homem criou isso, o homem concebeu, interpretou saberes filosóficos universais da existência através de muitos filósofos, através de muitas frentes religiosas, através de muitos sacerdotes que foram sendo erguidos no decorrer de todo esse período desde que a Terra é Terra. E eles trouxeram conhecimentos, eles trouxeram filosofias cósmicas universais, filosofias de união e integração do todo, da consciência toda que existe, para que essas consciências divinas individualizadas, mas na inconsciência, e por isso que cometem equívocos esses espíritos, né, porque vivem na inconsciência, ainda que sejam um fractal do Criador. Veja, é um fractal do Criador, não é o Criador. Entende isso? Não é o Criador. Nasceu simples, nasceu ignorante, foi concebido assim como todos nós e como outros infinitamente superiores a nós, desde quando nós nem pensávamos em sermos expelidos pelo Pai. Eles já eram quem eles eram, porque o Criador, ele gera e ele cria de toda a eternidade infinita. Essa é uma realidade. Então, existem espíritos que, desde quando a gente foi gerado, eles já eram grandes. Eles passaram pelos processos, sim, de maturação, piriri, pororó, pão doce, abacaxi, é verdade, passaram. Só que como quando fomos criados eles já eram quem eles eram, e quando fomos crescendo eles foram crescendo ainda mais, para nós muitas vezes é como se esses espíritos, esses seres sempre tivessem sido grandes. É como se Deus já tivesse parido esses espíritos perfeitamente, eles já nasceram perfeitos. E não é verdade, não é assim que é. Então a gente tem que entender que o nosso mundo não existe de toda a eternidade, como a gente também não existe de toda a eternidade. É o que falamos já. A partir do momento em que somos criados, daquele ponto para frente seremos eternos, mas a nossa eternidade não é eterna. E o nosso infinito não existe de toda a eternidade, né? Agora seremos infinito eternamente, mas isso nem sempre foi assim. Então, essas noções religiosas, esses dogmas, o que são isso? São as pessoas, então Deus mandava espíritos um pouquinho mais evoluídos que aquela época, ou muito mais evoluídos que aquela época, que traziam grandes ensinamentos filosóficos e espirituais, psicológicos, ainda que na época não se dava a fala de psicologia, apesar de que a psicologia é uma filosofia disfarçada e vice-versa, entendam como quiserem entender, a ordem dos fatores aqui não altera os produtos de maneira nenhuma.
né? Uma política do bem viver externada, né? A ciência do bem viver e do bem existir através do saneamento das emoções e dos pensamentos e do autorrespeito e do serviço e todas essas filosofias que vieram sendo trazidas há muito tempo por diferentes espíritos, às vezes o mesmo espírito encarnados em diferentes épocas para cumprir um trabalho ali com o Criador. E eles trouxeram esses saberes cósmicos universais. E os seus adeptos, tá? O fã-clube menos evoluído recebeu aquilo, entendeu aquilo, ou achou que entendeu, degustou aquilo, se afinizou com aquilo e deu a ideia pura trazida pelos encarnados do Pai, deu as ideias puras externadas por esses lábios santificados pelo Criador, por esses eleitos do Criador, e deu a essas ideias entonações de suas próprias interpretações. Como assim? Telefone sem fio, como se fosse entre aspas. Não era um telefone sem fio, o cara falava lá e o que ele falava era o que ele falava. Só que quando nós falamos alguma coisa ou quando nós escutamos alguma coisa, isso é automático, aquilo sempre vai ressonar ou não com o que nós temos dentro de nós. Porque tudo que rege o universo também é a lei da causalidade, a lei da causa e dos efeitos. Ou seja, o que quer as palavras são uma natureza de consciência. As palavras possuem magnetismo próprio, o que significa que elas possuem uma natureza constitutiva energética particular. Elas derivam de alguma fonte existencial, de alguma parte do universo, de algum ser, de alguma realidade dimensional. As palavras são assim, é uma realidade, isso não dá para mudar. As palavras são consciências vivas. E as consciências vivas procuram-se umas às outras, porque é da natureza do Criador, é da natureza da existência, da existência, o pertencimento. A consciência procura sempre a si mesma. Então, quando alguém fala e eu ouço, é automático que isso ressoe ou deixe de ressoar comigo. Isso não dá para impedir. E quando ressoa com algo dentro de mim, aquilo tende a somar, ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir de acordo com a natureza dos conhecimentos que eu mesmo tenho em mim sobre aquilo. Porque se eu sou uma pessoa vazia em relação a determinado conhecimento, é bom, porque eu sou como uma criança receptiva ao novo, que não conhece nada do mundo. E o que quer que eu veja, eu serei impressionado, eu serei impactado. E isso é muito bom. É o que os espíritos superiores falam muito para nós, que existe uma ironia do processo evolutivo e intelectual que os espíritos quase todos passam, não dá para fugir disso, que os espíritos eles são forjados na evolução e no processo de maturidade a partir de determinadas ciências. Uns vão para as artes marciais, outros vão para a psicologia, outros vão para a filosofia, não sei das quantas, porque tem vários níveis de psicologia, várias naturezas, né? De psicologia, de filosofia. Um outro vai para uma ciência mais exata, o outro vai para uma ciência mais química, o outro vai para as artes não sei das quantas. E essas realidades que o espírito escolhe para trilhar, que Deus dá ao espírito, porque Deus conhecia o espírito, sabia que dentro daquelas determinadas realidades seriam as melhores realidades, que o espírito extrairia melhores resultados, ainda que o espírito encarne e faça só bobagem naquele segmento que ele encarnou,
ainda que ele só faça bobagem, foi o melhor segmento para ele, porque um outro ele não se sairia tão bem ou se sairia ainda pior. Olha como Deus é sábio, perfeito. Graças a Deus. O que isso quer dizer? Quando nós somos direcionados nessas fieiras, nessas linhas de conhecimento, de maturação do nosso eu, da nossa existência, do nosso espírito, é natural que a gente vá absorvendo verdades, repelindo mentiras, ou absorvendo mentiras e repelindo verdades, pode acontecer também, isso aí é exercício da espontaneidade, né, do arbítrio de cada espírito, né, cada um cede ou deixa de ceder ao mal ou ao bem, pelo exercício do seu arbítrio, e Deus não se mete nisso, Deus não se envolve com isso, cada um com seu cada um com a sua caminhada, né? Deus respeita, mas coloca os seus instrumentos desencarnados e encarnados para resgatar aquela alma que está despirocadinha. Isso ele faz mesmo. Mas ele não se intromete nas nossas escolhas de jeito nenhum. Conforme a gente vai elegendo caminhos para seguir, para maturar nossa mente, os nossos saberes, a gente vai adotando aquilo, vou colocar nesse português, como verdade. E aí, quando chega o momento de nós sermos apresentados a um outro nível da verdade, a um outro nível da verdade, e que esse outro nível da verdade precisa ser compreendido sobre uma outra ótica, a partir de uma nova ciência. A verdade é uma só, é um outro nível da verdade, só que para você mergulhar nesse nível de verdade, para você degustar essa verdade, para você interagir com esse nível mais profundo da mesma verdade, que a verdade é uma só, você precisa fazer a partir de outros instrumentos, e você precisa conhecer uma nova ciência, mas é ainda a mesma verdade. Só que como a gente foi sendo lapidado no decorrer de muito tempo com a verdade X, quando chega pra gente, por exemplo, um superior e fala: meu filho, você aprendeu tudo que você tinha que aprender aí, legal, agora a gente vai te apresentar um outro nível da verdade, dessa mesma verdade, você vai ampliar, é um novo, você tá tendo conhecimento, é um novo. Só que para conhecer esse novo, você vai ter que conhecer de uma outra forma. Você precisa esquecer tudo que você aprendeu até hoje, você precisa se esvaziar de tudo que você aprendeu até hoje, porque senão você não vai entender o que a gente vai falar. E aí o espírito instintivamente não consegue repelir tudo que ele conheceu até hoje, porque tudo que ele conheceu até hoje, de certo modo, foi o que fez dele ser quem ele era. Então ele cresceu aprendendo que aquilo era uma verdade, e era, para aquele nível ali era uma verdade, só que para ele ir para o outro nível, ele vai desfrutar de uma outra verdade. Ele não pode ir para esse novo nível de verdade com esses saberes aqui. Ele vai com esses saberes, só que ele precisa deixar nesse momento esses saberes em stand-by, quietinho, hibernadinho ali, para que esses saberes, e é menos os saberes, mas para que esses processos de aprendizagem que originaram esses saberes para ele não influenciem novos processos de aprendizagem, melhor colocado. Porque a verdade, ela não vai mudar, mas ela vai amplificar, ela vai se tornar mais complexa. Entende? Então não é a verdade, são os processos de aprendizagem, né? Então, para eu aprender isso, eu precisei recorrer a isso, legal, mas para eu aprender aquilo é uma outra coisa. E muitas vezes os filósofos, os cientistas, eles têm essa dificuldade. Então, por exemplo, a gente às vezes temos um matemático, a gente às vezes temos um químico, um historiador, que quando eventualmente vai falar de espiritualidade, essas pessoas, elas querem estudar um novo conhecimento, um novo assunto, com as técnicas e com os parâmetros da ciência que deu a ela a maturidade que ela tem hoje. E aí é falha, ele não consegue. E aí, como ele não consegue, ele reduz a ciência universal da verdade, que é a espiritualidade, à limitação da matéria, da ciência que na matéria ele dominava. Entende? Aí ele reduz a verdade à sua insignificância, às suas limitações cognitivas, cognitivas materiais e espirituais também, as suas faculdades de assimilação. Então, como eu não alcanço aquilo, eu vou limitar aquilo a mim. Como eu não entendo Deus, eu vou limitar Deus a mim. Como eu não entendo o infinito, eu vou limitar Deus. É como os espíritos têm vivido a sua vida. Então,
quando falamos desses processos evolutivos e de crescimento, cada um vai sendo levado pelo Criador, direcionado a viver, a explorar a maturidade sobre determinada ótica, tá? Só que para a gente fazer a virada, para a gente amadurecer o nosso pensar, para a gente levar tudo isso, seremos eternamente convidados a mudar a ótica. Também para a gente entender que a vida é uma mudança, a gente não pode achar que tudo é uma coisa só quadradinha, não é assim que funciona a existência. E certos espíritos se lidam bem com essa mudança, outros espíritos não lidam bem e resistem a isso. Por mais que os superiores eventualmente falem, meu filho, agora você está aprendendo uma coisa nova, você não pode levar esse olhar que você está levando. Agora você precisa mudar o olhar, reseta sua mente, reseta o que você aprendeu. A pessoa não consegue, ou a pessoa não quer. Porque é como se ela tivesse na cabeça dela, é como se tudo que ela tivesse aprendido não tivesse valido a pena. E não é verdade, valeu a pena. E é verdade muito do que a pessoa aprendeu. Só que agora está sendo apresentado um novo paradigma. E que muitas vezes vai contrariar essa verdade. Só que é o que os espíritos superiores nos dizem. Nós temos que tomar cuidado porque a Terra é um mundo treva. É um mundo onde reina um grau, um nível de ignorância assombroso, assustador. Então, muitas coisas que são ditas aqui não é bem que é mentira, mas também não é bem que é verdade. Mas é dito para que a humanidade daqui, no nível evolutivo que está, não faça mais bobagem do que já faz, apesar das mentirinhas da luz que foram criadas e muitas vezes intuíram esses espíritos que quiseram fazer religião aí, né? Muitas vezes já que vai fazer, então intui ele lá para o estrago ser menor. Você entende? É assim que Deus trabalha. Já que vai fazer, então só dá um direcionamento pro dano ser menor. Mas não é que a religião foi algo dado por Deus, exatamente. Deus não deu a religião, vamos colocar assim. Deus nos deu os saberes. A religião, essa ideia de compactar nisso e fazer disso algo exclusivo e limitado, porque não interage com as outras doutrinas, ainda até que se exista a religião, mas que a religião as religiões conversem-se entre si, uma ilustração seria mais fidedigna do que de fato acontece nas esferas universais dos saberes intergalácticos e interconscienciais da existência. Até que isso acontecesse, aí tudo bem, mas não é o que acontece. Porque a minha religião não fala com a sua, porque a minha religião é melhor que a sua. Que a minha religião, a minha agora. E aí, ou seja, é antro, né? Uma coisa que tinha como premissa religar, né? Reunir, religar com o divino, com o sagrado, tornam-se, na verdade, instrumentos de separação. Opa, se tem separação, Deus não está nisso. Por que Deus não está nisso? Porque a natureza do Criador é de união. Porque, essencialmente, o Criador é um Deus de união, ponto. E acabou, e não tem mais conversa. Deus é um Deus de união, ponto, e acabou. Tá? Então, temos que atinar sobre isso e entender que às vezes, né, pode parecer que é contraditório alguma ideia, mas não é que é contraditório, isso é uma maneira equivocada de perceber. Você entende? É uma maneira equivocada de perceber. Então, quando os espíritos são convidados a degustarem de um nível mais profundo, mais maduro da verdade, em que muitas vezes pode acontecer que certas coisas que ele achava que era certo, ele descobre que na verdade não é nem que é certo que é errado. Foi dito para cumprir um propósito, porque falava à imaturidade ou ao grau de maturidade daquele público. Aí às vezes ele se sente desconfortável em abrir mão daquilo, porque às vezes ele foi parte desse público. E aí às vezes mexe no ego, então quer dizer que eu era um bobo, ou seja, ele vai ter que confrontar a sua própria imaturidade, muitas vezes, para poder mergulhar no nível mais profundo. E muitos espíritos não estão dispostos a isso, porque eles levam aquilo para o coração.
deixa de ser agora uma busca pela verdade, por saberes superiores, e passa a ser agora um processo de, de batalhar e de lutar, por validar as suas certezas ou a sua existência até aquele momento do modo como foi vivido, entende? Então o espírito se sente mal, ele se sente inferior quando ele descobre que muitas das verdades que ele adotou, e que sim foram inspiradas pela luz, muitas foram mesmo, não é que era uma verdade para ele, porque se ele tivesse tido acesso a uma verdade mais madura em relação àquele assunto, ele ia fazer bobagem. E aí dói no ego. Aí ele se ressente, aí ele fica mal, ele fica desconfortável, e aí ele quer repelir o novo. Ele quer repelir o novo. Só que o novo vamos colocar assim, é o nível mais puro da verdade que a gente tem no momento. Entende? É o nível mais avançado da verdade que a gente tem nesse momento. É justamente o caminho de religação que vai nos tornar mais próximos de Deus, porque aquele nível de verdade que nós estávamos vivendo nos aproximava de Deus? Sim, aproximava, só que nos limitava também. Aproximava, mas também nos limitava de Deus, porque colocava correntes em coisas que no universo não tem corrente. E porque não tem corrente, o processo de fluição do pensamento em relação àquele assunto, dos sentimentos em relação àquele assunto e das atitudes em relação àquele assunto são muito mais fluidas. Mas fluem porque concorrem com o progresso e com o amor do Criador, por isso que ele flui. Mas se tivesse sido dado aquele espírito lá atrás, essas noções que pairam no universo desde sempre, mas tivesse dado para aquele espírito essas noções lá atrás, ele teria feito bobagem. E algo que é um instrumento de fluição e de maior conexão com o Criador, muitas vezes, para aqueles espíritos menos avançados, menos adiantados, teria sido o gatilho para terminar deles se afundarem na lama dos equívocos deles. Teria sido a mãozinha que terminou de empurrar da janela. E Deus não trabalha assim. O que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Muitos dogmas, muitos dos saberes que fundaram muitas doutrinas, né, muitos ensinamentos religiosos, ou seja, com o propósito de reunir, religar, reunificar com o Criador, elas trouxeram para a Terra uma verdade camuflada. Era verdade, mas assim, uma verdade camuflada não. Uma verdade um pouquinho mais limitadinha. É uma parte da verdade, mas não é toda ela. Porque você entende? É uma parte da verdade, mas não é toda ela. Mas como a criatura ainda não tinha condição de compreender o todo, então Deus fragmentou o todo em partes pequenininhas. E deu, né, para cada criatura, dentro da linguagem, ou seja, dentro das diferentes religiões que ele admitiu que o orbe comportasse, ai meu Deus, Deus permitiu isso daí para ajudar, né, isso no mundo, né, no globo inteiro, sejam essas doutrinas mais científicas, mais folclóricas, porque também existem muitas doutrinas que são bem folclóricas, né? Não é que é mentira, nem nada, mas é que são noções um pouco mais imaturas de como as coisas realmente funcionam. Mas Deus não liga muito para isso. Ele liga mais para a essência do fundamento da coisa. Se você vai entender que o bem é bom e o mal é mal, ou que o bem é bom e que o mal é mal, é a partir da história da Cuca com a Emília e a Narizinho no sítio do Pica-Pau Amarelo, Deus vai inclusive sugerir fábulas e histórias para que os saberes universais sejam passados através disso. Se você tem noções mais maduras e Deus já pode falar com você
através do entendimento de átomos, de partículas, de moléculas e da eletricidade e dos fluidos universais, biriri, pororó, pão doce, abacaxi, Deus falará com você de uma maneira mais objetiva, mais madura dentro de tudo isso também. Mas até mesmo essa pessoa que na Terra tem uma mentalidade eventualmente um pouquinho mais madura, ainda tem uma mentalidade bem matura. Porque ainda existem modos muito mais maduros e profundos de abordar o assunto. E que se a pessoa tivesse acesso hoje, ela nem iria entender. Ela nem ia poder discordar, porque é uma coisa, ela não ia nem entender. Seria para ela como uma loucura, assim. Seria uma linguagem como se fosse alienígena, sabe? Não ia nem fazer sentido. Então a pessoa ia ficar com uma interrogação gigante na cara, o espírito bem mais evoluído falando daquilo que a pessoa sempre falou. A pessoa tinha domínio, falava sobre Deus através dos átomos, das eletricidades, da molécula, biriri. Aí chega o espírito que está vivendo num outro campo de consciencial superior. 1 ou 2, 3 níveis acima. Um nível acima já daria essa confusão. E a pessoa vem falar do mesmo assunto a partir de uma nova perspectiva consciencial, de saber de profundidade. Aquela pessoa, o PhD mais PhD da Terra, que sempre falou sobre aqueles assuntos com riqueza de detalhes, ficaria assim, entende? Chocado, sem entender, sem assimilar, sem eventualmente realizar os ganchos de conexão com aquilo que ele já conhecia. Porque é um saber novo, né? É um saber novo, mas que ao mesmo tempo é velho, mas é novo porque possui níveis de profundidade e de perspectivas diferentes, que tornam aquilo muito mais complexo e que dá aquilo um novo panorama. Então, amplifica tudo. Então, até a pessoa que era PhD na Terra sobre assunto X da consciência e da mente, se receber uma palestra sobre o mesmo assunto de um ser muito mais evoluído, que está num outro nível de consciência, ela pode ser que ela fique sem entender o que o cara tá falando. Pode ser que ela se perca um pouco, pode ser que ela fique um pouco, eventualmente, letárgica, um pouquinho mais lenta, né? Isso acontece muito no universo e isso faz parte. Mas o que quisemos falar sobre isso, sobre essa introduçãozinha rápida e direta ao ponto? Para falar, meus irmãozinhos, uma coisa para vocês. Vocês sabem que a religião, portanto, ela foi sendo desenvolvida aí pelos homens com o aval do Criador para promover a reunião, a religação, a união, a unificação. E a religião foi manipulada pelas trevas, que se infiltraram na religião, ou seja, entraram para destruir os propósitos e os desígnios do Criador de dentro para fora das doutrinas. Então, Deus, na verdade, o que mais Deus queria filho, realmente, cada um tem que ter sua cabeça, porque no universo é assim, cada um pensa com a sua cabeça, mas eles se amam e se unem, né? É a união sem fusão, né? E a distinção sem a separação. Então, até que tenham muitas religiões, não tem problema, mas seria desígnio do Criador que elas se conversassem e se apoiassem e se potencializassem umas nas outras. Porque em mundos superiores, onde seres de mundos diferentes vão lá no mundo e conversam, é muito comum isso em mundos superiores, vem um espírito de baratinha, né? Vem um espírito que tem a forma de uma baratinha, outra forma de uma pombinha, outra forma de uma lagartinha, e eles estão lá conversando, dando risada, cada um no seu rolê, no seu fluxo, e a vida para belamente. Se a religião fosse para isso, então tá lá o judeu que está sentado na mesa com o evangélico, que está sentado na mesa com a mãe de santo, que está sentado na mesa com o ateu, que está sentado na mesa com a travesti. Se fosse isso, e todo mundo rindo e conversando, que coisa maravilhosa, poxa, Deus ia amar. Seria perfeito, mas não é o que vem acontecendo. Então, as religiões,
elas vieram sendo corrompidas de dentro para fora por aqueles que deveriam protegê-la, por aqueles que deveriam honrá-la e auxiliar através das suas crenças os desígnios do Criador serem cumpridos. Quais são os desígnios? De unificar e de esclarecer. Então, não, a religião de dentro para fora tem distorcido os propósitos divinos e tem atuado para tornar, para enebriar, para enegrecer ainda mais o conhecimento do vulgo, né, da população, que já era pouco, tá ainda mais ignorante do que já era por si só, tá? Em vez de estimular a união, tem estimulado a separação e tem potencializado os extremismos, ou seja, as intolerâncias. E Deus não tem como estar nisso, porque Deus é a união, é a unificação. E aí esses espíritos que trabalham, né, esses espíritos encarnados e desencarnados, seja como for, que vêm trabalhando para criar dor e desgraça para a própria vida, através dessas atitudes, através dessas ideias distorcidas de Deus, através dessas ideias distorcidas de unificação com o sagrado, com o divino, através dessas distorções todas elas, esses espíritos encarnados, esses fiéis, têm atraído para si uma certa realidade de vida muito inferior, muito negativa, muito atrasadinha. E aí, os pastores de todas essas doutrinas, né, tô falando aqui daquelas religiões que verdadeiramente, são as religiões, mas falando assim dessas casas, né, das casas, porque sempre tem casas religiosas que estão realmente, todo mundo tá ali no amor, tá vibrando com Deus. É uma minoria considerável, mas existe, mas estamos aqui com foco nessas unidades, nessas filiais religiosas que estão tomadas pelas trevas, que é a sua esmagadora maioria. Esses fiéis, mesmo muitas vezes esses pastores, se percebem numa vida de muita escassez, eventualmente de muita escassez, de muita restrição do prazer mesmo, porque ainda que o cara pregue que você não pode fazer isso porque é errado, e aquilo não só não é errado, como aquilo é algo que dá prazer, aquilo é algo que ativa o libido das pessoas, e o libido que dizemos não é o libido de maneira sexual da coisa, é o libido entendido como vontade de vida, como força catalisadora de vida, como força ativadora, propulsora da vida, como aquilo que dá vontade de abrir o olho, que dá vontade de sair da cama, libido, desejo de vida, desejo de conectar, desejo de interconectar, desejo de penetrar e ser penetrado pela vida, pela experiência, quando o espírito está aberto, é quando o espírito está receptivo, é quando a polaridade feminina dentro de cada um dos seres está ativa e saudável. Porque a receptividade é uma polaridade, é uma realidade da constituição psicológica, consciencial e energética do feminino. Seja esse feminino numa mulher ou seja esse feminino no homem, tá? Então, muitas vezes os pastores, eles não só proíbem coisas que os sacerdotes no passado nunca tinham proibido, como nunca nem tinham, às vezes nem tinham falado sobre determinada coisa. O cara ouviu, interpretou do jeito que quis interpretar, de acordo com a vida que ele foi levando, e não aceitou mudar a perspectiva para mergulhar no novo mais profundo, né? E aí, esses pastores vieram infundindo nesses seus adeptos noções totalmente distorcidas de prazer e de vida. E não estamos falando aqui de questão sexual somente, estamos falando de maneira geral. Foram aniquilando
o desejo e o tesão dos seus adeptos pela vida. E quando os adeptos estão deparados com alguma coisa que dá a eles prazer e vontade, um desejo de realização, eles se sentem culpados e muitos se punem, muitos se açoitam, né? Antigamente era muito comum, mas isso ainda existe hoje em dia, tá? Isso ainda existe, de pessoas que se chicoteiam, que eu tive um pensamento impuro com uma mulher, eu tive um pensamento impuro com um homem, eu tive um pensamento impuro porque eu quis tomar sol sem a burca, porque eu quis, sabe, sei lá, qualquer coisa dessa ordem, né? E a pessoa se sente mal por desejar coisas tranquilas, que não tem nada, não só não é pecado, como é fortemente recomendado, como dançar, por exemplo. Antigamente dançar era tido como pecado, né? Porque a mulher vai dançar e aí ela vai mexer com a minha cabeça e ela é uma bruxa, taca ela na fogueira porque ela tá despertando desejos em mim que não tô tendo controle. E taca ela na fogueira, e aí assim a humanidade veio caminhando, né? No decorrer de anos e décadas, séculos e milênios, né? Infelizmente, né? Isso definitivamente não é algo engraçado, é algo deprimente e triste. Triste que tenhamos presenciado, experienciado isso daí. O que acontece, meus amigos? Muitos desses adeptos, como estão norteando a sua vida a partir de noções totalmente equivocadas de vida em si mesmo, né? Então, na verdade, eles cultuam noções de morte, noções de ausência de libido, ausência de prazer, ausência de visco, sabe? Nossa, que prazer, ausência de tesão mesmo, de caralho, legal, acordei, vamos pra cima, vamos viver. Não. Como eles vão sendo alimentados em noções totalmente equivocadas de vida, e isso naturalmente reage de maneira conflitante com a centelha divina dentro deles. Então, apesar deles fazerem, é como se algo dentro deles, bem no inconsciente, dissesse, cara, você tá numa viagem louca, e ele começa a entrar em conflito e a repelir, ele começa a repelir a vida. Aquilo que o pastor diz que é errado, mas na verdade não só não é errado, como é fortemente recomendado, ele começa a entrar em conflito consigo, ele começa a se odiar, ele começa a submeter a sua mente a estágios e níveis de pressão muito alto, e isso tem danos para ele, danos psicológicos, danos psicofisiológicos, danos emocionais graves. Ele vai se tornando uma pessoa infeliz, muitas vezes melancólica, muitas vezes depressiva, vai se tornando uma pessoa muitas vezes amargurada. E já que eu não entro no reino dos céus, eu também não deixo você entrar. Isso daí tem muitos níveis de compreensão, né? Então tem a ver com esse pastor que entrar no reino dos céus enquanto o reino dos céus, mas entrar no reino dos céus como entrar no reino do fluxo onde a vida flui, onde tudo é bom, gozo e regozijo. Se eu não gozo da vida, você também não gozará. Se eu não posso viver de maneira feliz e alegre, você também não vai, meu amigo. Você também vai viver uma vida de restrição e dor. Vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrar. Não é verdade? Muitas doutrinas e religiões têm vivido assim, inclusive religiões como Umbanda, como Candomblé, muitos. Religiões que deveriam ser, né, espiritismo, religiões que deveriam ser, na verdade, o exemplo para as outras de uma cultura de vida, de uma política de vida e de existência mais madura e mais receptiva à existência, à boa existência, e deveria influenciar as outras que são mais imaturas a fluxos de vida mais maduros também. Essas religiões têm feito vergonha, né? Esses representantes dessas religiões, que Deus mandou, admitiu que viesse, para dar uma expandidinha na cabeça, para entender que a vida é mais do que... Sabe? A vida é mais, gente. A vida tem mais. Não é só 1 metro quadrado. Não é só 1 metro quadrado. Então, esses espíritos vieram criando com os seus pensamentos reprimidos, repressivos e muitas vezes violentos, porque você vai gerando atrito e raiva de si mesmo, porque você sente desejos e vontades totalmente naturais e humanas e de boa, e que você é ensinado
por aquele que você deposita sua fé que não é, e aí você faz uma ideia distorcida de Deus, ou seja, portanto faz uma ideia distorcida da própria criação e da própria vida em si mesma, e você começa a alimentar fluxos de pensamento e de consciência degenerados e autodestrutivos e corrosivos. E a sua vida para de andar, porque Deus não flui em você. Porque você não entra no reino dos céus e não deixa os outros entrarem. E como se fosse um mantra que vocês repetem inconscientemente, quem está nessa situação, o pastor ensina você e você ensina os seus filhos, que ensinam os filhos deles. E aí vira, você não entra no céu e não deixa os outros entrar. Você não entra no reino dos céus e não deixa o outro entrar. E aí quando o filho ou a filha cresce e se rebela contra a religião do pai e da mãe, e a filha fala, sai louca, eu vou pra balada, eu vou viver, sai mãe. E aí tipo vai pro outro extremo, né? Que a gente tem que entender que não é nos extremos, é no caminho do meio, tá? Mas para que se entenda, quando os filhos vão pros extremos e começam a fazer coisas que a religião ensina que é um pecado hediondo e tal, o pai e a mãe não sabem o que faz. O pai e a mãe começam a tomar o filho como representante vivo do diabo dentro de casa, como instrumento vivo de separação dentro de casa, e o pai e a mãe começam a odiar o filho e querem repreender o filho com força, com fúria, ao invés de sentar e conversar e entender. Muitas vezes os filhos fazem coisa errada mesmo, é o que eu falei, vai pro extremo oposto, da libertinagem total. Então um vive na repressão total dos prazeres, o outro vai pra devassidão, pra libertinagem total, não é por aí. E outros não, outros não é nem que vão pra liberdade, estão no caminho do meio mesmo. Mas o pai e a mãe, de ver o filho no caminho do meio, não se sente bem. Porque vê que o filho é feliz, vê que o filho goza, no sentido amplo do entendimento, vê que o filho tá com a libido elevado, ou a filha, e isso é como se fosse uma ofensa pro pai. Porque o pai, é como se o pai dissesse, não é possível, porque eu vivi a vida inteira uma mentira. E o pai não quer acreditar que ele viveu a vida inteira uma mentira. Pro pai aquilo é um motivo de dor. Porque se ele der razão pro filho, é como se ele dissesse, cara, eu fui boba a minha vida inteira. E ele não quer essa culpa, ele não quer se culpabilizar por ele ter se privado mais de 20, 30 anos de ter vivido uma vida infeliz, sendo que ele tinha a escolha de fazer diferente, mas não fez por causa que o pastor disse, que a pastora falou. E ele se sente mal, ele olha para o filho ali mais solto, mais liberto dentro dele, o filho que está no caminho do meio sem ser da libertinagem extrema, né? E o pai e a mãe se sentem mal consigo, quer repreender a felicidade do filho, porque se sente mal, porque tá velhinho, fala, cara, a minha vida tá acabando e eu realmente fiz uma bobagem. Isso em níveis de inconsciência bem profundo, tá? Um nível profundo da inconsciência desses filhos e desses pais e dessas mães, é melhor dizendo. E aí, o que acontece? Eles começam a querer repreender o filho, começam a entrar em embates com o filho, começam a falar que o filho está tomado pelo demônio, começa a falar que o filho está equivocado, começa a querer trazer o filho para a religião, que de religião não tem nada, né? Mais bonito seria, mais sentido faria se chamasse de separação. Separação evangélica, separação bandista, separação espírita. Faria mais sentido do que chamar de religião evangélica, espírita ou o que quer que fosse, qual que seja a denominação da separação religiosa que a pessoa aceite e adote para sua vida. Você vai se separar do fluxo da vida a partir de quais ideais, a partir de quais ideias e fundamentos religiosos, né, ou separadores, melhor falando, porque de religião não tem nada. E aí, assim vai. E o que acontece? Quando ele percebe, muitas vezes, esses espíritos, esses pais, essas mães, às vezes esses filhos, esses fiéis, esses adeptos, percebem que a sua vida não caminha, mas a do pastor caminha, porque o pastor, na verdade, muitas vezes é um mago negro encarnado, um espírito de ordem inferior, altamente científico, com uma mentalidade totalmente evoluída no sentido da ciência, mas totalmente atrasado na moral, não tem moral nenhuma, de nenhuma ordem, é podre por dentro, moralmente falando, apesar de ter saberes ricos no arcabouço mental. Esses adeptos que estão vivendo esse conflito existencial grande consigo, eles percebem que a sua vida não anda, que a sua vida não caminha, e eles não sabem o porquê disso.
Eles se sentem mal, eles se sentem inferiorizados, eles não sabem, cara, onde foi que eu errei. E muitos, em segredo, começam a supor dúvidas sobre a existência de Deus. Muitos, apesar de irem para a igreja, mas vão para a igreja não por amor a Deus, mas por medo, eles começam a supor dúvidas sobre esse Deus. E começam a amargar e amargurar Deus em segredo. Começam a odiar Deus em segredo. Idolatram o pastor, de certo modo. Mas Deus mesmo, eles começam a odiar Deus em segredo, porque é justamente esse Deus que é vendido para ele nas igrejas que vem causando a sua infelicidade, a sua dor, a sua depressão, a sua melancolia. Eles começam a odiar esse Deus. Eles querem distância cada vez maior de Deus, mas quando perguntam, não, porque Deus é maravilhoso, mas por dentro não. Por dentro ele se sente violentado, ele se sente injustiçado, ele não entende como é que ele, um fiel tão bom, um fiel que sobe a escadaria da igreja, não sei das quantas, de joelho, o joelho arrebenta. Ele não entende como ele, com esse fiel tão bom, não pode ter as coisas, não pode gozar de uma vida feliz, né? Às vezes a pessoa é homossexual, ele não entende que ele não pode viver o romance dele lá com a menina com a menina, o menino não entende isso. Ele não entende porque que ele tem que ser desprezado, ou ela tem que ser desprezado pela igreja, se ela acaba engravidando do namorado, né? Não era casado, engravidou do namorado. Não entende porque ele tem que ser repudiado, rejeitado pela família. Não entende isso. Porque que a sociedade tem que escarrar na boca deles praticamente. Ele não entende porque que ele não pode desejar uma casa melhor. Porque tem muitas religiões que patrocinam e incentivam voto de pobreza, que isso não tem nada a ver com Deus mesmo, não tem nada a ver com Deus pobreza, Deus não está nisso. Claro que existem programações específicas de espíritos missionários, que são espíritos um com Deus, mas que vieram viver uma vida de pobreza. Existe, mas porque tinha um propósito para aquilo. Mas que Deus é pobreza, não. E assim que esse espírito que viveu a vida na pobreza desencarna, ele acorda numa mansão no plano espiritual. Ele acorda cercado de ouro, joias, diamantes, tudo que é bom e opulência que vocês puderem imaginar. Então, ainda que na Matrix é como se ele estivesse na pobreza, o espírito dele é totalmente próspero. E apesar dele viver uma vida material de pobreza, existe um algo metafísico que ninguém pode explicar de prosperidade abundante na vida da pessoa, onde tudo é suprido. É um paradoxo. A pessoa tá sujinha, a pessoa tá maltrapilha, mas as coisas chegam na mão dela. Só não chegam do jeito que chegariam, como deveria chegar, porque Deus tem um propósito a cumprir com aquele espírito. Mas é curioso, porque você percebe, cara, essa pessoa tá sempre suja, mas ela sempre tem as coisas, a pessoa tá sempre sorrindo, a pessoa tá sempre cercada de amigos. Então a opulência e a abundância do Criador se manifesta na vida desse missionário que teve que nascer pobrinho por uma questão X. Essa opulência se manifesta de uma outra forma, mas não deixa de se manifestar. E quando o espírito desencarna e vai para as esferas superiores da vida, ele se descobre que ele é um príncipe, ele descobre que ele é um rei, que ele é detentor de um trono, de um reino. Muitas vezes é a coisa mais comum que tem a acontecer. É isso daí. Entendeu? Ou se não é exatamente um príncipe, uma princesa, mas que ele é um cara que lá, ele tem, vamos dizer, títulos, né? Mas não os títulos aqui da Terra que não tem valor, não, mas lá ele é um alguém, porque ele foi fiel ao Criador na vida corpórea, e o título que ele tem, na verdade, é o título de ser um ser humano dotado de humanidade. E por isso ele é respeitado e ele é glorificado pelo Criador. Porque é isso que Deus glorifica. Seres humanos dotados de humanidade. Seres espirituais dotados de espiritualidade, dotados de sensibilidade espiritual. Porque todos nós somos espíritos, mas distantes da espiritualidade verdadeiramente sublime, né? Procurando alcançar isso. Então é isso que Deus e a espiritualidade superior vão premiando com o tempo. E de encarnação em encarnação, a partir, né, cada espírito é uma história. Então esses espíritos que começam a viver nessa escassez, eles começam a se sentir mal, começam a ver que não faz sentido aquilo, só que também não se despreende.
Então, ao invés de se estimular um processo mais maduro de fé e científico, porque a fé é algo puramente científica, porque é a realidade e Deus não faz nada, Deus não faz nada sem a ciência, né? A ciência que a gente tem aqui na Terra, nem sei se dá para ser chamada de ciência verdadeira, mas que se vá lá, que se diga, é o primeiro nível da ciência, mas bem distante da verdadeira ciência ela está. Coloca distante nisso, tá? Esses espíritos, eles começam então, ressentidos como estão, a procurar alternativas de materializar os seus desejos. Porque eles têm desejos, eles são seres humanos, eles estão encarnados, eles têm o instinto do corpo, eles têm vontades. Então eles começam a se afastar mais de Deus do que eles já estão afastados, recorrendo a processos ilusórios de religação. Então, como eles já começam a desacreditar de Deus, começam a perceber que Deus não existe, perceber não, na cabeça deles, né? Deus eu percebo na cabeça deles, Deus realmente não existe, Deus é uma fábula, na cabeça deles, assim eles pensam. Eles começam a adotar atitudes ainda mais imaturas de estabelecer contato com a fonte, ou de não com a fonte, mas com a prosperidade, que seria a fonte num outro vocabulário. Então, alguns recorrem a trabalhos, né, a bruxaria. Então, alguns recorrem a despachos e tudo mais, outros recorrem à bruxaria mesmo, né, e tudo que vocês imaginam. Então, a pessoa tem um inimigo, o inimigo não cai, então ela procura a maneira de se libertar do inimigo através recorrendo para o errado, recorrendo para um voodoo, né, para um bonequinho de voodoo. Isso existe, gente, isso é verdade, isso não é mentira, isso existe, isso é bruxaria mesmo, é magia negra, vai pôr negro nisso. É verdade, tá? Outros começam a pegar a língua de boi, não sei na onde, e torcer, não sei na onde, para conseguir as coisas, para conseguir crescer na vida. Começam a fazer processos de magiismos e processos mistificadores, né, ilusórios, assim, para estabelecer contato, para que a vida caminhe, para que o fluxo da vida chegue, quer atrair o fluxo da vida de um jeito errado. E você não atrai o fluxo da vida, você entra no fluxo da vida. Isso é importante que fique claro, entende? Você não atrai, porque o fluxo da vida ele é uma coisa que corre ininterruptamente pela vida, pelo campo aqui, daqui. Não dá para explicar, não tem uma rota, é uma coisa que não dá para explicar. O fluxo na vida não é algo que você persegue, é algo que você entra, porque ele está aqui, você só ajusta a frequência e sintoniza com isso, e aí essa vida flui em você em todos os níveis, campos, piriri, pororó, pão doce, abacaxi. Então esses espíritos começam a recorrer a essas viagens, né? Começam a recorrer, vou andar até a Aparecida de joelho, vou torcer a língua de um boi não sei na onde, despachar numa esquina, vou fazer um bonequinho de voodoo, vou colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo na água, a imagem dele, para arrumar um marido, vou sei lá, eu vou coar o café na minha calcinha e dar pro cara que eu gosto pra ele ficar comigo. Vou fazer não sei o que pra aquela menina olhar pra mim. Vou rezar até não sei que horas e vou mijar em cima da foto da pessoa que eu não gosto. Vou botar o nome de não sei quem na geladeira. Vou botar o nome de não sei quem no mel. Aí a pessoa começa a recorrer a esses processos religiosos, né? Esses processos religiosos, ou seja, processos que recorrem a ideias equivocadas de reunião, processos separadores, na verdade, porque quanto mais você recorre a isso, mais distante você fica de Deus. E nem porque isso é negativo em si mesmo, esses exemplos que eu dei, mas porque isso é primitivo. Porque isso distancia mesmo, porque está no nível mais baixo. Claro que Deus te ama, claro que se você tiver merecimento você vai conseguir. Não é porque você fez isso, é porque você conseguiu o merecimento, mas isso te distancia de uma experiência verdadeiramente sublime
com o Pai. Te distancia de verdade. Então, essas noções religiosas ou separadoras só te distanciam e te causam mais dor de médio a longo prazo. Porque conforme você vai adotando esses artifícios, assim, vai querendo cortar caminho, vai adotando esses atalhos, mais a sua vida tende a ser infeliz. Porque isso demanda trabalho, isso é difícil de manter. Por exemplo, se você faz trabalho de macumba, é caro. Tem trabalho que custa R$800, o mais baratinho muitas vezes. Então assim, você começa a perceber que não é jogo. Então, para você conseguir dinheiro, falam que você tem que fazer um trabalho de 800, você está desempregado. E aí fala, para você conseguir o seu trabalho, você vai fazer assim, 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 o trabalho é R$800, você não tem dinheiro. E aí você fala, eu vou investir para ter, e não tem, fica sem R$800 que você fez uma dívida não sei com quem lá, e fica sem trabalho e com a honra na lama, com a vergonha, né? Só que essa humanidade precisa entender, essa humanidade religiosa precisa entender, ou seja, apegada a essas noções equivocadas de unificação com a fonte, elas precisam entender que a lei da causalidade, ou seja, a lei das causas e dos efeitos, da causa e do efeito, ela é imponderável, ela não dá para você fugir dela. Lembra que explicamos que vem desde um processo antigo de distorção, de confusão da mente, de você distorcer a realidade, e isso vai te deprimindo, isso vai te irritando, você vai amargurando, você vai amargando sentimentos e revoltas e sentimentos dentro de si, e aí você vai se tornar uma pessoa negativa sem saber? Lembra que falamos sobre isso? E tudo isso, cada pensamento seu sobre Deus, sobre as pessoas ao seu redor, cada sentimento que você alimentou e cada atitude que você alimentou nesse sentido, uma atitude nesse sentido é recorrer a esses magiismos, é recorrer a esses equívocos, é recorrer a uma pessoa que está falando que vai matar um boi para arrancar 2 corações de um boi e de um cabrito para te dar um marido, para matar a menina que está te causando problema no trabalho. Então, essas atitudes contrárias ao processo de uma verdadeira integração com a criação, tudo isso, na verdade, vai te distanciando do Pai. E tudo isso foram ações que você plantou no campo da consciência universal da vida. E como você plantou, essas sementes que você plantou, essas escolhas que você plantou, essas atitudes mentais e emocionais que você plantou, elas possuem o seu DNA astral, ela possui o seu DNA genético, está plantado no campo da consciência cósmica da vida, universal da vida, no mundo no qual você está inserido, tá? E o que acontece? O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa quanto tempo passe, aquilo que você plantou germinará em algum momento e você terá que colher os frutos disso em algum momento. Não tem mais como fazer, não dá para você pegar uma pazinha, cavar na consciência universal da existência e arrancar fora esses equívocos que você fez. Não dá para você fazer isso, não existe. Uma vez que você registra no campo cósmico da existência energética da vida, aquilo já está em atividade para retornar para você. E retornará para você sem erro. Não vai retornar para a Joaquina, porque não foi a Joaquina que plantou isso. Retornará para você na exata proporção e até mais daquilo que você plantou, porque é assim que a vida é, porque é assim que a existência é. Tudo o que você planta retorna para você 2 vezes mais forte, ou até mais que 2 vezes mais forte. Depende muito da intensidade, do comprometimento, de alguns fatores, né? A potencialidade de como esse retorno vai chegar. Mas você nunca vai plantar uma semente e vai colher um fruto. Você plantou uma semente, você plantou uma árvore. Você vai colher aí uma estação inteira de frutos de uma atitude eventualmente negativa que você teve, ou positiva, porque Deus não cria essas leis pensando que os filhos vão fazer bobagem, Ele cria essas leis pensando em abençoar.
Então, tudo que os meus filhos fizerem, eles vão colher quintuplicado. É assim que Deus pensa, porque Ele é abundante. Então, você planta uma sementinha, você coloca 3 sementinhas na terra, cresce uma árvore grande, vistosa, bonita, e essa árvore rende frutos por muito tempo, até que a árvore vá morrer e para de dar esses frutos, meu filho, ó, é tempo, hein? Passa muito tempo até que ela chegue o tempo de vida útil da árvore, né? Então, nós temos que ter isso claro com a gente. Então, qualquer um desses espíritos, né, encarnados ou desencarnados, que queiram gozar de uma boa vida, que queiram encerrar o ciclo de vida desgraçado, o qual eles estão plantando há muito tempo, eles têm que se afastar dessas noções mentirosas de salvação, do sangue do Cordeiro, da Trindade, que o G nos diz também. Tem que se afastar dessas noções equivocadas de que se eu quero ter alguma coisa, eu tenho que dar uma outra para Deus. Para Deus você não tem que dar nada, meu amigo. Você tem que dar as coisas para si mesmo. Mas que coisas que você tem que dar para si mesmo? Você tem que fazer um investimento proporcional àquilo que você quer colher. Então, se você quer colher um amor, você tem que dar amor. Se você quer colher dinheiro, você tem que dar trabalho. Você tem que dar eficiência. Você tem que gerar valor na vida de alguém para que o dinheiro chegue para você. Mas isso não tem a ver com Deus, entende? Deus, ele só é essa inteligência que rege tudo isso, que abençoa tudo isso. Mas não é sobre ele. Não é sobre ele. É sobre você. É sobre aquilo que você tem plantado na sua vida. É sobre aquilo que você tem alimentado a sua vida. A partir daquilo que você tem alimentado a sua mente. A sua própria mentalidade. É isso que precisa ficar claro. Então não existe salvação dos pecados com sacrifício de sangue de bicho, com sacrifício de sangue seu andando até a Aparecida do Norte de joelho. Não existe isso, meu amor. Isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Ponto. É só o que é. Isso é um distúrbio mental. Isso é uma distorção da realidade na sua consciência. Se você quer salvar a sua vida, se você quer voltar para o fluxo sagrado da vida divina, se você quer gozar de vida, de amor, de regozijo, luz e paz, você precisa primeiro encerrar todas as porteiras de ilusão que você vem alimentando, começando por essa instituição de separação, né, para não falar religiosa, né, porque religião é união, né? Esse instituto de separação que você está, que tem cuspido e arrotado para você e para sua família no decurso de anos mentiras sobre a existência. Deus não é pobreza, Deus é abundância. Deus não é escassez, Deus é abundância. Deus não é ausência de libido, Ele é libido 24 horas por dia, Ele é vontade, Ele é desejo, Ele é esse amor, Ele é essa intersecção, Ele é essa interconexão geral com o universo infinito, os universos infinitos. É isso que você tem que entender. Você tem que entender que o que quer que você plante, você vai colher. Não dá para fugir disso. Não adianta, meu bem, mesmo que você vá para a sua igreja e você seja uma beata, um beato, e que você abdique de tudo, que você sofra e nananã. Não é isso que você tem que fazer se você quer prosperar na vida, se você quer ter dinheiro, se você quer ter amor, se você quer ter uma família. Não é recorrer a esses rituais, a esses dogmas religiosos, que eu vou chamar de dogmas separadores, a essas ciências, que também é uma ciência, tudo é uma ciência, ao contrário, né? É o Pai Nosso ao contrário. Tá? Você não tem que parar de recorrer a essa ciência separadora.
essa falsa reunião, essa falsa religião. Você tem que começar a perceber que você é responsável pela sua vida. Você tem que começar a perceber que todo efeito provém de uma causa. E a causa primeira de todas as coisas, meus amigos, é o nosso pensamento e os nossos sentimentos. O nosso pensamento é o arquiteto da nossa vida. Os nossos pensamentos são os tijolinhos da nossa vida, que a gente constrói a nossa casa, a nossa vida, a nossa realidade. Seja o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa atitude com quem quer que seja. Isso também é uma manifestação daquilo que a gente está nutrindo no nosso íntimo. E é isso que no fim vai definir se eu vou atrair os homens ou as mulheres para mim ou não. É isso que no fim vai definir se eu vou ter uma família feliz ou não. É isso que no fim vai definir a realidade que eu vivo no meu trabalho ou não. Então você não tem que pegar voodoo para se vingar da menina do trabalho. Você não tem que andar parecida de joelho. Deus não quer isso. Deus é amor. Você acha que ele se alegra em ver um filho com o joelho cagado de sangue, necrosado, porque a pessoa tá pagando uma promessa? Uma insanidade dessa. Deus não precisa de sacrifício de sangue. Vocês acham que Deus é um carniceiro, um açougueiro? Deus precisa do seu compromisso consigo mesmo, com a evolução e com o progresso. Deus precisa da sua sinceridade de coração, de pensamentos e de sentimentos. É disso que Deus precisa. Ele precisa da sua seriedade, da sua constância. Ele não precisa que você pegue a língua de não sei quantos boi, o coração de não sei quantas cabras. Ele não precisa que você faça xixi em cima da cara de ninguém. Ele não precisa que você coloque mel na foto, no nome. Ele não precisa disso para agir na sua vida. Para agir na sua vida, Deus precisa da sua receptividade. Ele precisa que você esteja com a sua energia feminina saudável, energia de receptividade e de obediência. É isso que ele precisa. Ah, mas eu não pedi para Deus, eu pedi para Nossa Senhora. Ai, gente, não fala um negócio desse pra mim, não, faz favor. Me economiza um pouquinho. Não importa, tá? O nome que você quer dar é a Nossa Senhora, é a Virgem Maria, é o Santa Irmã, é não sei mais quem, não importa o nome. Se eles são espíritos de luz, eles estão a serviço de Deus. E o mesmo que você tenha pedido para ela, e essa obra tenha sido operada através de Nossa Senhora, ela só foi operada através de Nossa Senhora por intermédio da vontade de Deus. Então, no fim, não é a Nossa Senhora, é Deus que faz através dela. E às vezes, você quer saber, não é nem a Nossa Senhora que dá. Mesmo que você tenha falado, ai, Nossa Senhora, me ajude com isso, mesmo, não tá vindo da Nossa Senhora. Quem que é a Nossa Senhora na fila do pão? Gente, acorda. Respeitosamente dizemos. Respeitosamente, porque esses espíritos, por mais que eles tenham uma comunhão muito grande com Deus e eles possam eventualmente fazer muitas coisas, presta atenção. Nada eles podem fazer sem a vontade de Deus naquilo. Por si próprio, Nossa Senhora, tadinha, é uma coitada, ela não pode nada. Por si mesmo sozinho, Miguel, o arcanjo, não pode nada. Por si mesmo sozinho, Jesus não pode nada. Por si mesmo sozinho, ninguém aqui pode nada. Mesmo que você peça o nome do santo, ai, o Chico Xavier, que tem gente que reza para Chico como se fosse santo. Ai, o Allan Kardec, ai, a Cleópatra, ai, sei lá eu quem que existe aí na Terra, ai, o Rabino, que tem judeu que reza para Rabino, reza para os rabinos, sim, rezam para os antigos profetas e sacerdotes, ai, Moisés, ai, Abraão. Você vê, perceba, isso existe em todas as religiões.
Mas a gente tem que rezar para Deus. Porque ainda que eu peça para esses irmãos, e esses irmãos existem, eles existem, muitas vezes são seres muito iluminados de verdade. E muitas vezes a graça chega através da mão deles. Mas só chegou através da mão deles porque Deus permitiu. Deus está agindo através da mão deles. Mas no fim é Deus, não é eles. É a fé que você tem em Jesus. Não é Jesus, mas é a sua fé nele. É a crença de que o símbolo do que ele foi, de libertação e de ascensão, é a sua fé nisso que movimenta as energias ao redor da sua vida e faz com que as coisas cheguem. Não é Jesus. Não é Jesus, gente. Não é Jesus. Mas os conhecimentos que ele trouxe. E os conhecimentos que ele trouxe não são propriedade dele. Os conhecimentos que ele trouxe é uma realidade do universo infinito. Se eu trago essas verdades, eu posso dizer, as minhas verdades. Se eu sou uma com essa verdade, se eu não sou uma hipócrita, se eu sou uma com essa verdade, procurando me reformular, ainda que falhe eventualmente, porque eu não sou perfeita, eu posso sim vir aqui e dizer, gente, essa é a minha verdade. Eis que a verdade que eu digo, porque o que eu digo é o que meu pai me mandou dizer. Você entende? Não tem nada de soberba nisso, não tem nada de megalomania nisso, não tem nada de desequilíbrio nisso. Então vocês precisam, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, começar a assimilar isso de uma vez por todas. Não existe salvação pelos pecados a partir de processos equivocados de religião, de reunificação, que eu vou chamar de separação. Não existe isso. Existe você se tornar consciente de como o universo funciona. O universo é pura sintonia e atração e repulsão. E acabou e ponto final. É assim que é. Nesses dias e em todos os outros da sua eternidade, o que quer que você plante vai voltar para você. Isso é uma lei inalterável do cosmos. Então não tem que culpar o seu pastor. O seu pastor que está te ensinando essas mentiras há não sei quantas vidas é um coitado. Você que está recebendo esses conhecimentos, o que você tem que fazer? Cara, você tem que olhar e falar, realmente, velho, não faz sentido. Deus é amor, Deus é regozijo. Vou parar de ir nessa igreja. Para de ir na igreja. Você não precisa estar na igreja para estar em comunhão com Deus. Não, mas eu gosto de ir na igreja, eu sinto que eu preciso ir à igreja. Você sente que você precisa? Para você é importante? Sem crise. Então você vai ajoelhar hoje de noite, tá? Mas eu preciso ajoelhar? Não precisa. Você ajoelha se você quiser. Não precisa, não é isso que Deus está avaliando. A gente fala de ajoelhar, que vocês entendem desse jeito, mas que preciso ajoelhar para conversar com Deus? Não, para quê? Para mostrar humildade? Não é assim que Deus avalia humildade. Qualquer um pode se curvar. E o coração? E o que está dentro do seu coração? E os seus pensamentos reais em relação a você, que se acha o pica das galáxias, que se acha superior a todos os outros. É isso que Deus quer saber. Não importa se você está de joelho, está de bunda de fora, Deus não quer saber disso. Ele quer saber do seu compromisso real. Como vibra o seu pensamento, seu sentimento em relação àquilo. A qualidade das manifestações através das suas atitudes que você está tendo, que você está reverberando. É isso que Deus quer saber. É isso, é a única coisa que importa, que interessa. Então, meus irmãos, não tem segredo, gente. Se você sente que você precisa de igreja ainda, chega, toma um tempo para você, tá? Hoje, agora, pausa o vídeo, não importa. E tem uma conversa franca com Deus que você percebe que a sua vida está totalmente diferente do que você acredita que é a vida de alguém que serve verdadeiramente a Deus e que o ama e que crê nele.
e que ele é amor e vida e verdade. Então você vai abrir o seu coração para ele verdadeiramente. Para de hipocrisia. Você tá querendo mentir para quem? Pai, cara, eu trabalho igual um condenado. Fala! Seja sincero. Poxa, na minha cabeça não tá certo eu estar vivendo desse jeito. Mas veja, você não vai colocar Deus contra a parede. Você vai ter respeito, mas você tem que dizer o que está no seu coração. Deus sabe que você está se sentindo injustiçado. Deus sabe que você está achando que ele está de sacanagem com você. Então, respeitosamente, você vai se abrir para ele, mesmo que você chore, mesmo que você se revolte. Mas tenha ainda assim um respeito para com Deus. E fala, eu não quero brigar, pai, não é sobre isso. Mas eu preciso te falar a verdade que está no meu coração. Eu acho que tá errado, como que é possível eu, que tenho feito tanto por você, tá vivendo essa vida. Claro que é errado, a gente não pode fazer as coisas por Deus esperando as coisas em troca. Mas não tem problema, abre o coração para ele, né? E para mim isso não é desse jeito, e você vai falar o que você já tá pensando. E aí você vai se render diante de Deus, e você vai falar, pai, eu estou numa fase da minha vida que eu cansei, eu quero prosperar, eu quero saber o que é a verdadeira felicidade, eu quero saber o que é o amor, eu quero conhecer alguém, e aquela coisa que quer que você esteja procurando. Mas eu percebo que algo em mim, pai, está impedindo o seu trabalho. Porque não é possível que o Senhor, que é puro amor, queira que eu viva essa vida infeliz que eu estou vivendo. Eu não creio nisso, pai, porque eu creio que o Senhor é amor. Eu creio que o Senhor é amor. E apesar de eu estar nessa situação, telamento, enfim, isso eu só converso hoje, isso é particular. Mas eu percebo que ou o Senhor não é quem o Senhor é, ou eu que estou errado. E o Senhor não pode ser, pai, ao mesmo tempo bom e mal. O Senhor é puramente bom. Então, se o Senhor é puramente bom e eu não estou vivendo uma vida puramente boa, é porque algo em mim está impedindo a sua atuação na minha vida. E eu venho agora diante de ti me render, me fazer humilde diante de ti, te pedir ajuda, te pedir socorro e esclarecimento. O que é que eu tenho feito de errado, pai, que tem impedido o seu trabalho amoroso na minha vida? Para que a minha consciência se unifique com a sua, para que os meus sentimentos se unifiquem aos seus, para que a realidade abundante que o Senhor é se manifeste na minha realidade humana. O que eu tenho feito de errado? Me mostra, me diga, eu quero saber e eu quero agir para mudar. E de hoje em diante eu me comprometo, pai, o que quer que aconteça, eu caminharei sempre em sua direção. E fale a verdade. As pessoas têm medo de falar a verdade para Deus. Porque ele sabe o que você pensa dele. Ele sabe os pensamentos sujos que você faz dele. Para que você vai dizer que você não sente? Sabe? Você só está prolongando seu sofrimento. Eu não estou dizendo que você tem que desrespeitar o pai de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que você tem que ser verdadeiro consigo. Porque independente do que você pensa, ele te ama. Ele só não está agindo porque você não está deixando. Então, mas se você fala a verdade para ele, como você está se sentindo em relação a ele, inclusive, ele consegue te assessorar. Mas como você está aí fingindo que você ama a Deus, mas no oculto despreza, está com raiva dele, aí você não ajuda, meu amigo. Porque você está vivendo na mentira. Relacionamento, ele é fundamentado em 3 pilares: verdade, respeito e diálogo. Especialmente o relacionamento com Deus e conosco, mas isso é relacionamento com qualquer um. Se a gente está falando de uma relação com Deus, ela precisa ter verdade, respeito e diálogo. Então você vai dizer a verdade sem desrespeitá-lo. Mas pai, eu acho que você está me sacaneando. Fala! É isso que você está no seu coração? Você tem que externar. Mas de maneira respeitosa. Dizendo que você não entende o porquê que as coisas não acontecem na sua vida.
Quando você finalmente se render diante de Deus de maneira humilde, se abrindo verdadeiramente para o Criador, grandes movimentações vão acontecer na sua vida. Porque você foi verdadeiro com Ele e consigo. Porque você foi respeitoso com Ele e consigo. E porque você dialogou com Ele e consigo. Isso é uma relação. Se falta qualquer um desses itens, se falta os 3 itens, ou qualquer um deles, isso não é uma relação. É um delírio unilateral. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu nego os meus sentimentos em relação a Ele? Se eu minto, se eu não falo, se eu não expresso, se eu não externo a minha insatisfação com algo, se eu não respeito, se eu acho que eu sou o máximo, sendo que quem é o máximo só é Ele só. É isso que queremos que seja compreendido. É isso que precisa ser assimilado em nome de Deus. Gente, acorda! É mais simples do que parece. Sejam verdadeiros, sejam respeitosos e se abram. Dialogar é se abrir, se abra com sinceridade, com respeito, se mostra, põe a cara no sol, mona. É simples assim, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. E o resto é consequência. O resto é amor e a dedicação a Ele e a você em primeiro lugar. Tenha aliança com a verdade. Consigo. Pô, tô me sentindo mal. Pô, fala. É com você? É com Deus? É com o mundo? O que é? Se abre. Ele é o melhor psicólogo que você conhecerá na sua vida. Não tem outro. Mas é sem se vitimizar, entende? Você vai se abrir para ele, você vai falar. Se você verdadeiramente sente que você é uma vítima, fala. Ele sabe que você está achando que você é uma vítima. Mas conforme você fala, você mesmo vai perceber, durante o seu desabafo com Deus, que você está se vitimizando. Deus vai te responder durante a sua oração mesmo. Porque Ele está vendo que você quer crescer. Ele não vai de maneira nenhuma te ignorar ou deixar de te assessorar. Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quão mais não saberá o Criador do universo? Se vocês que são maus sabem ser bons, quão mais não saberá ser-lo o Criador do universo? Então vocês têm que tirar a visão humana de Deus. O Criador nada retém, nada rejeita, nada condena e nem mesmo vê as nossas transgressões. Mas Ele anseia assim para a nossa purificação, porque quanto mais rápido nos purificamos, mais rápido retornamos ao seu seio. E o Pai, paradoxalmente, apesar de ser pura paciência e não ter pressa de nada, paradoxalmente, Ele tem pressa de que confiemos nele. Ele tem pressa de nos ver no seio dele. Ele tem pressa de nos utilizar para servir a criação, de sermos nós mesmos bênçãos na vida dos outros. Essa pressa Ele tem. Então Ele não vai te julgar se você disser que você está se sentindo mal com Ele. Ele vai falar, graças a Deus, que eu estou percebendo mesmo que nossa relação não está bem, mas eu tento me aproximar, você me afasta. Como é que Deus tenta se aproximar? Através dos outros, através dos instrumentos encarnados. Com uma mensagem no decorrer do dia, no celular, um vídeo, e aí você pula. Aí você ignora a fala de quem está falando de Deus, você ignora, ele está tentando se aproximar. E você está ignorando ele, ele está percebendo, ele está te dando seu espaço. Ele não se impõe na vida de ninguém. Ele não precisa se impor em nada, não. Ele não precisa ser visto, ele é. Então, meus amiguinhos e minhas amiguinhas,
Vamos tomar essa consciência. Vamos, quem frequenta espaços religiosos, né, ou de separação, esses espaços negativos, existem os espaços bons, mas estou falando principalmente dos negativos hoje. Vamos nos reunir com o Criador na nossa consciência hoje, abrir o nosso sentimento para com Ele em relação à vida que temos levado, em relação aos nossos desejos mais profundos e aos nossos medos mais profundos, e falar: Pai, a conta não está fechando. E eu me rendo diante de você. Vamos ter a humildade, inclusive, de perguntar para o Pai se devemos continuar frequentando os espaços religiosos que nós estamos indo. Porque às vezes Deus vai te falar: filha, você não precisa mesmo, você pode já estudar em casa, pega um livro e assiste vídeos na internet, eu vou te mostrar os canais de confiança e você estuda em casa e aplica em você. Você vai assistir os vídeos, vai ler os livros e vai colocar principalmente no coração. No coração e na cabeça, mas no coração principalmente. Então você não precisa mais ir em espaço religioso, não. Você é a religião, você é o canal vivo, você é a antena viva comigo. Você só vai estudar para você adquirir vocabulário, para você adquirir a ciência. Mas tudo isso, filha, você já está fazendo. Você só vai entender cientificamente o que você já faz há muito tempo. Para uns, Deus vai dizer desse jeito. Para outros, Deus dirá: meu filho, você precisa continuar indo no espaço religioso, sim. Mas não mais esse. Pare de ir por enquanto, que eu te colocarei num lugar de confiança. Uns Deus dirá isso, e outros Deus dirá: filho, você precisa, continue indo por mais alguns dias nesse, que eu vou te mostrar a casa que você deve ir agora, vou te colocar numa boa casa, com bons conhecimentos, mas você precisa ir sim. Para outros Deus dirá isso. Tudo o que a gente enxerga na nossa vida é manifestação do nosso pensar. São os efeitos eletromagnéticos da nossa criação. A gente impregna as partículas eletromagnéticas da nossa própria consciência com aquilo que nos afinizamos. Nós preenchemos as correntes da nossa consciência com as energias e com as realidades dimensionais que nós nos afinizamos. E essas correntes e essas partículas energizadas com aquilo que nós nos afinizamos atraem essa realidade material, atraem essas partículas materiais, manipulam a matéria ao nosso redor para construir, para se fazer visível a realidade do nosso íntimo. E isso é na casa que a gente mora, isso é no bairro que a gente mora, isso é no nosso jeito de falar, é no nosso jeito de pensar e de sentir, na nossa personalidade. É nas pessoas que a gente atrai para nós. É isso que precisa ficar claro. Tá? E só para esclarecimento. Ai, tô melhorando, tô me afinizando com Deus, nananã, de verdade, né? Mas eu percebo que eu ainda tenho muita gente, tô atraindo gente, a sensação que eu tenho, eu sinto que eu tô bem, mas eu tô cercado de gente ruim. Muitas pessoas vão observar esse fenômeno. Eu acho que eu tô mal, então eu acho que se eu tô atraindo o que tá dentro de mim. Não. Muitas vezes você tá bom de verdade, tá cada dia melhor. E quanto melhor você vai ficando, muitas pessoas vão percebendo que estão atraindo mais pessoa maluca, mais gente com a cabeça complicada. E a pessoa pode achar que ela tá má, mas não é, é o contrário. É porque você tá tão bem, você tá tão engajado no seu processo, que Deus está confiando essas pessoas aos seus cuidados. Deus está confiando que você estará cada dia mais nessa retidão com Ele, e essas pessoas vão aprender com você a serem melhores.
Então, apesar de que você tá tendo muitas pessoas ruins do seu lado, você percebe que você tá prosperando na vida materialmente, nananã, e muitas coisas. Mas você percebe que tem muita gente ruim ao seu redor. Essas pessoas ruins ao seu redor só estão aí para aprenderem com você. Algumas pode ser que te acompanhem até o final da vida. Outras não, vão ficar só um tempinhozinho, depois Deus vai tirar as pessoas do seu caminho ou vai tirar você desse lugar. Mas veja, tudo que Deus faz é para abençoar a criação. Então Deus está trabalhando em você para abençoá-lo e para que você possa, e para que ele possa, através de você, abençoar os outros. Através do convívio, através das virtudes que você já tem desenvolvidas em você e tudo o mais. Certo, meus queridinhos e minhas queridinhas? No mais, é isso. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Que Deus os abençoe muito. Que possamos ter cada dia mais equilíbrio, cada dia mais amor no nosso coração, cada dia mais autenticidade e integração com a vida universal, do qual todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos. Amém. Muito obrigada e até o próximo vídeo.